Vamos reagir ao novo álbum da Anitta? O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Por que eu vim pra cá? Ficar com saudade dela, a gente veio comer, trazer os nossos gatinhos para ficarem amigos. E porque eu vou fazer uma viagem muito doida, que eu senti que eu tinha que fazer. Por conta de Santa Sara Kali, que é a santa, né, a única santa cigana do mundo. Ela não é canonizada, mas ela foi uma santa. E, amiga, uma coisa interessante que você estava comentando sobre as santas católicas e tal, que Maria, não sei se você já notou essa questão do nome Maria, né? Ele é muito forte. E aí o M, o hebraico, né, a letra M, ela é de men. E significa ventre, útero. O M significa útero. É o que deságua. E a gente deságua, né? E ele tem esse formato de que vai para cima e para baixo, porque ele fala desse lugar dos altos e baixos da vida. Então, o lado negativo de alguém que tem, o lado sombra de alguém que tem a letra M no nome, é essa instabilidade, são os altos e baixos da vida. Mas o lado positivo é a pessoa vai até as profundezas, consegue lidar com o sensível e trazer de volta isso. É muito lindo. É isso que eu escrevi hoje. Eu acho incrível pensar sobre as letras do nome, assim, nessa questão do alfabeto, né, hebraico. Achei. Então, nós vamos reagir ao novo álbum da Anitta, que a gente já viu e que a gente tá muito apaixonada. Que eu já ouvi umas 500 mil vezes. Exato. Mas a gente tá vendo os clipes agora com mais calma. Eu já tinha visto alguns, mas agora com calma, realmente. Então, reajam com a gente enquanto a gente fala sobre a vida, nossos gatos, que estão tentando, a gente tá tentando fazer eles conviver. A gente tá fazendo um banho de rosas pra aumentar a autoestima. Sem brigar! Meu Deus, vocês estavam em paz até agora. Foi a gente começar a gravar que vocês resolveram brigar. Meu Deus. E enquanto eu planejo uma viagem, ela louca, porque eu senti que é pra eu fazer isso. Falta menos de uma semana pra viagem dela. Ela tem quase 90% da viagem ainda pra planejar. Eu, como uma boa pessoa ansiosa, estou em pânico por ela. E a primeira vez que eu saí do Brasil, sem dinheiro. E é isso. Cruza 7 encruzilhadas para te encontrar. Você. Pra me impressionar. Dia 1º de fevereiro, eu não vou voltar. A vela vermelha. Uhum. E aí ela chegando de branco ali, a médiumzinha, agora vem a Pombagirona. Aí agora ela tá de vermelho. Ó, eu o ombrinho pra trás. Muito bom. Olha, eu já arrepiei. O ombrinho pra trás ali. Se tu vai, não vou. Pior que ela chegou bem como uma gira chega mesmo. Ela chega ali, ó. Vindo. O rosto mudou, tudo mudou. E ela é Eked, né? Mas assim. Ela tem. Pra me achar. De graça. Gente, que homem. Quem nunca teve uma história que terminou com a gente com esse sentimento? Pra onde tu vai, não vou. Não me acha, desgraça. Os odus que caíram aí diziam sucesso, caminho aberto, enfim. Legal. A cobra. Uhum. Os búzios nos olhos. O preto velho. Exu. Meu amor. Pra não achar. De tudo. De graça. As flores com as velas. Não, era cigarro, já. É isso, cigarro. E roupa linda. A outra. Aham. Ah, tu viu ali? De graça e desgraça. É porque ela fala, pra onde tu vai, não vou nem de graça. Pra onde tu vai, não vou desgraça. Ai, amei! Gente, a estética toda do álbum, assim. Você tá lembrando? Que assim... Essa é muito boa também. Essa regzinha, né? Só uma coisa que eu tô lembrando, eu tô fazendo aqui as rosas e a gente tá usando rosa seca. A rosa seca, pra mim, ela fala muito sobre energia, transmutação.
E aí, os galhos, tem muita gente que bota fora galho, mas o galho das rosas tem espinho. E os espinhos, ele é muito bom da gente trabalhar também, porque é pra gente superar as dificuldades, ficar mais forte. Então, o banho ou queima de rosas com espinhos, ela traz força pra gente. Tudo é intenção, tudo é magia, tudo é magia. É porque Deus existe. Ai, eu amo muito. Gente, vocês vão ter que me aturar cantando. Sinto muito. É muito linda. Ai, cachoeira, florzinhas. Que chama Oxum. Tanto tempo cantando uma cachoeira. É só aí, tem a Tijuca maravilhosa. Lá na. Adoro a sua facilidade, é só ir. É um parto sair de casa pra pegar uma moto aí. Moto, Deus me livre. Gente, as roupas. Essa roupa azul lindíssima. Não, todas artesanais, né? Mas olha, quando ela balança assim. E essa roupa aqui é de filha de Logum Nedé. Azul com dourado, com amarelo. Logum Nedé é o. Ai, que lindo! Logum Nedé é o filho de Oxum com Oxóssi. Tem um Itã que eu acho muito lindo, que é, assim, lindo ao mesmo tempo, né? Olha que linda. E ela é filha de Oxum, né? Ela tem. Na verdade, ela é filha de Logum Nedé, mas, se eu não me engano, a orixá, a mãe dela de cabeça, de junto, né? É Oxum. Então, a gente tem o orixá de frente e tem o orixá. Todos os orixás nos acompanham, mas tem geralmente o pai e a mãe, né? Aí a pessoa. Eu sou de Boró, eu sou Oxóssi de frente. E a mãe já de junto. Aí Xangô ancestral. Mas aí depende de cada nação, né, também. E isso no candomblé. Na Umbanda é outra coisa. E a Anitta é do candomblé? É do candomblé. Ah, eu achava que era um nome. Não, é do candomblé. Ela é Eked. Eked é quem fica cuidando, né? Ela não incorpora, por exemplo. Não é que ela não tenha, pelo contrário, né? Mas é. E aí. O banho de quiabo é o banho de Xangô pra limpeza. Gente, nunca vou falar em banho de quiabo. É maravilhoso. Tem banho de tudo, né? Tem, amiga. Amiga, tudo se faz banho, tudo é bruxaria, energia, tudo é feitiço, tudo é magia. É a intenção que a gente coloca. Essa é a verdade. E você não precisa ser de religião nenhuma pra fazer isso. Por que as mulheres antigamente eram tão dominadas? Por que começaram a acusar a gente de tanta coisa, de bruxaria e coisa assim? Porque era a gente que tinha cura. Tanto... aquele vídeo, né, que eu tava vendo naquela hora sobre a pombagira do Tá na História com o Simas. Ele falou isso, energia de pombagira é energia de cura. E aí o que acontece? Quando começou essa coisa de faculdade, universidade, só homens podiam entrar. Sim. Porque a gente aí tira desse lugar da possibilidade de uma mulher estudar medicina. Só quem eram as curandeiras? As mulheres. Sim. Ai, que roupa linda. Aí eu acho que é Oxum Opará, provavelmente. Oxum Opará é Oxum com... Yansan Opará, desculpa. Yansan Opará que fala. Que é Yansan com Oxum. Que aí é dos rios e ela usa rosa. Não, Onira, tô bem louca. Yansan Onira. Onira. Que é Oxum com Yansan. E as portas, como se estivesse entrando no Orum. Ai, é uma roupa que ela usou na infância, ó. Ela reproduziu pro clipe. Ai, que roupa linda. Gente, amei a referência. Mas eu sou do tipo que vê no que dá. Tudo que era meu veio me buscar. Essa parte. Tudo que é meu veio me buscar. Eu acredito muito nisso. Caminho com a minha dor. Caminho se abrirá. É muito lindo esse trocadilho que ela faz. Sabe uma coisa que eu acredito muito? É nisso. Se você caminha, as coisas acontecem. Se a gente para de caminhar, tudo para. Não, e assim, eu achei genial porque ela canta. Caminho se abrirá. Caminho com a minha dor, o caminho se abrirá. Porque a dor a gente não tem como tirar. A dor vai com a gente.
A gente vai ter que caminhar mesmo com dor. Lineker. Maravilhosa. Lineker, eu te amo. Gente, olha o... Ai, o Maravilhosa. brilho que tá essa mulher. Literalmente, olha essa pele. Ai. Gente, sou muito apaixonada pela Lineker. Eu amo também. Eu acho ela tá mais linda ainda, gente. Desde onça, do Charme. Mas essa roupa, olha essa coxa. Ela tá literalmente brilhando. Ela tá linda. Iluminada demais. Não, o gingado. Eu acho que eu nunca vi ela tão Que pele livre, perfeita. empoderada. Não sei. Olha, ai, as duas são muito lindas. Reza forte, quem me acompanha não vai dormir. Reza forte. E a voz da Lineker, ela me traz uma paz. Sim, é uma voz deliciosa. Cara, eu amei muito essa referência dela ter usado a roupa que ela usou na infância, mostrou a foto dela na infância. Porque ela Isso. caminhando. É, ela caminhando e tem uma parte que a Lineker canta, não sei o que, a menina que cantava em casa, tipo, né, o sonho das duas de infância, assim. E elas caminharam e tudo que era delas veio buscá-las. Sim. E o mais legal que eu imagino é que são pessoas muito, tipo, normais, assim, do dia a dia que estão ali, sabe? Não acho que são atores. Claro, deve ter atores que ela contratou e tal, mas eu acho que são muitas pessoas, sabe, dos lugares que ela tá filmando. Eu acho também que parece. As pessoas que participam do clipe parecem pessoas locais. Ai, que... Gente, lindo esse lugar. Depois eu vou pesquisar que lugar é esse. Mas é isso, amiga. Uma coisa que eu gosto muito é quando eu penso sobre Exu. Que Exu é o caminho, né? Mas aí sempre falo que Exu não dá o caminho se você não caminhar. Ou seja, 50%, 50%. Se você ficar parado, nada acontece. Então você tem que andar metade do caminho para no outro metade do caminho o que é teu te encontrar. Uma parada de show que já me viu de calcinha é muito bom. Essa roupa feita de arte com bambu. Não é bambu? Bananeira, folha de bananeira. Folha de bananeira, isso, verdade. Eu cheguei na folha de bambu. Nossa, a Marina. A língua conhece minha boca. A Marina Senna é extremamente sensual. Uhum. Aí a minha. Então, a gente não pode nem falar muitos nomes delas. Tem que ter muito respeito. Isso aí são as mães ancestrais. As 3 mães. Na verdade, são várias, né? Segundo as lendas de origem africana, as mães ancestrais são as mães mais antigas do mundo, são as grandes criadoras de tudo. E elas não são boas em más, elas só são. E se, por exemplo, você joga em Ifá alguma coisa e cai Yami, ou Choronga, pode ser que esteja no positivo e tal, mas se tiver negativo, se você estiver devendo alguma coisa, é bom você vai ter que pagar ali. Mas assim, elas são maravilhosas, mas tu não se brinca com elas. Adorei isso, eu tentei te chamar sem juízo, mas alguém me mandou vigiar. E assim, esse clipe é toda uma referência do Música de Ossanha, se eu não me engano, do... Deixa eu achar. Canto de Ossanha. Ossanha, orixá, Ossain, que é das ervas, das plantas. Filho de Nanã. E esse rio com essas águas vermelhas também. E as roupas todas muito maravilhosas. As águas de Yami. E as Yamis ali. Yami é Chorongá. Nossa. Olha. No conto de... no Itã de Oxóssi, a Yami ficou brava que não foi convidada pela festa, e aí ela começou a atacar o vilarejo. E aí todos os Odés caçadores foram enviados para combater Yami, e ninguém conseguia. Aí até que chegou Oxóssi, por causa da mãe dele, a mãe dele pediu para que ele conseguisse, ele foi para até a floresta, pediu. E aí ele foi lá com uma flecha só, ele acertou Yami, por isso que ele virou o caçador de uma flecha só. Grande Odé. A coisa que eu mais gosto nos contos africanos é que não tem o bem e o mal, entende? Tipo... Aquilo que a gente já discutiu algumas vezes, Exato. né?
Não, sabe uma coisa que eu não sei se é impressão minha, se eu tô conhecendo um pequeno universo só dentro desse enorme universo que é, né? Mas eu vejo muitas referências femininas. Assim, Muito. tipo, para uma pessoa que foi criada com mãe católica, pai evangélico e na vida adulta se aproximou do espiritismo kardecista, tipo, é novidade para mim tantas referências femininas, porque em todas essas religiões que eu conheci antes, as referências eram majoritariamente masculinas. Mas Embora no catolicismo tenham, né, as santas, mas ainda assim é como se fossem figuras menores, né? Tipo, geralmente são as figuras centrais, as figuras de referência são figuras masculinas. Por que acontece? É porque em todas as religiões se fala na cabala, né? A gente fala que tem o feminino e o masculino, não como gênero, tá, gente? Como energia, né? Polos energéticos. E em todas as religiões tem energia masculina e energia feminina. E aí, você vai ver o hinduísmo, que tem Krishna, você vai ver as próprias religiões de matriz africanas, que tem Oxalá, Olorum, Olodumare. Sempre tem a figura masculina como o causador que cria e a figura feminina como a responsável por esse ventre que gerou isso tudo, e no caso aqui, Nanã que nos deu a vida, moldou o nosso corpo, desculpa. Não foi ela que nos deu a vida, ela moldou, porque Oxalá ele ficou responsável por fazer o corpo das pessoas. E colocar o sopro da vida para que a gente nascesse, o ser humano nascesse. Só que ele não conseguia. Ele tentou vários materiais. Até que ele chegou para Nanã, que é a orixá mais antiga, e falou assim: você me empresta o seu barro para a gente moldar? Só que aí Nanã falou o que para ele? Eu empresto, com uma condição. Quando o ser humano morrer, ele volta ao barro. Por isso que em religiões como o Candomblé, quando você é feito, você não pode ser, teoricamente, eu não sou do Candomblé, sou da Umbanda, mas eu sou uma pesquisadora do Candomblé. Você não pode ser cremado, você tem que ser enterrado, que você volta para o barro, entendeu? Eu sempre pedi para ser cremada. Então, eu também. Por isso que esse é um dos motivos também. Quem é do Candomblé que fale, por favor, deixe comentário. Mas até onde eu sei é isso. Da minha saia. Por causa de Nanã, por causa do barro. Eu sempre quis ser cremada, porque eu sempre fiquei assim, caraca, eu vou continuar ocupando espaço, porque tipo, os cemitérios ocupam espaço. Meu sonho, ó, eu tenho tatuado aqui, ó. Motivo sanguíneo, e aqui eu tenho doadora. Minha meta é, eu vou doar meus órgãos, e eu já falei isso desde que eu era muito nova, e eu quero ser cremada, e mais que isso, eu quero ser colocada em alguns lugares. Entre eles, eu gostaria que um pouquinho da minha cinza ficasse no túmulo da minha família, tipo assim, se pudesse, de algum jeito no túmulo da minha família. Eu quero ser jogada no mar, quero ser jogada na floresta, talvez uma cachoeira, mas assim, são lugares que eu quero. Não, mas é bom de falar sobre essas coisas. E eu acho que a gente pouco fala sobre a morte. E eu acredito muito que a gente tá nesse corpo só emprestado, assim, sabe? Então, assim, eu acho ótimo falar sobre a morte, ter a preparação. Porque todo mundo a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Só isso. Né, filho? Eu tenho um texto sobre a morte. Tá nesse livro que eu lancei agora. Quer dizer, que eu vou lançar agora. Quer dizer, eu não sei quando que isso aqui vai no ar, não sei se eu já lancei ou se eu vou lançar ainda. E a gente grava tanto que as coisas são postadas um mês depois que a gente gravou. Mas eu... Posso ler? Pode, ué. O caráter definitivo da morte faz a gente encarar o exato oposto da vida. Enquanto a morte, essa, não tem volta, a vida parece a cada instante ser meramente uma oportunidade de deixar de ser. Eu posso tomar comprimidos demais ou acelerar o carro na direção a cair da ponte. Eu posso me desequilibrar do alto do prédio. Enfim, cada segundo me parece 1000 chances de fazer a vida provar que, ao contrário da morte, ela não tem nada de definitiva. Talvez seja por isso que a morte dói tanto, porque a gente lida com a vida todos os dias. Estamos acostumados com aquilo que pode deixar de ser a qualquer momento, enquanto a morte, ela nunca mais deixa de ser. Lindo. Eu escrevi isso na primeira internação da minha avó, em agosto do ano passado. Lindo. Porque desde a primeira internação, eu já comecei a me preparar. Eu já senti que era a hora dela, eu senti que ela queria ir. Sim. E aí eu escrevi isso. A gente sente. Acho que estar nesse período mais velho, sentindo o seu corpo já não ser mais o mesmo, eu acho uma coisa muito complicada.
Minha avó vivia repetindo a frase: envelhecer é uma merda, ser velho é uma merda. A gente não consegue fazer as coisas que a gente quer. A minha avó reclama também. Eu acho que isso é uma benção envelhecer, mas também não deve ser bom. Olha que legal, você colocou a prece de Cáritas aqui. Tá linda a diagramação, inclusive, amiga. Gente, o livro dela vai sair ao ar logo. A prece de Cáritas foi A prece de Cáritas é maravilhosa. Foi uma amiga que me mandou na época que eu tava ainda no luto recente do meu pai. Assim, no luto do meu pai eu tô até hoje, acho que estarei pra sempre. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade com luto. Eu não sou aquela pessoa que supera luto. Na verdade, eu venho acumulando lutos na minha vida. E essa minha... A Lê, eu chamo ela de mãe até. Ela trabalhava comigo e ela é realmente uma mãe na minha vida, assim. E ela me mandou a prece de Cáritas quando eu tava, assim, muito mal, que tinha acabado de perder meu pai. E eu amei demais. E aí tá no meu diário e isso aqui é o meu diário. É a transcrição do meu diário. Posso falar uma coisa que eu acho muito engraçada? Não que eu não tenha períodos de luto também, né? Mas uma coisa que eu sinto que esses itãs africanos, né, eles me ajudam muito, não só esses, mas também entender sobre as diversas vertentes do mundo, por exemplo, o hinduísmo, enfim, entender que a gente é muito pequenininho e que isso é só uma passagem. Por algum motivo, isso me ajuda muito a entender o luto. Então, por exemplo, eu sinto muita falta do meu pai, sinto muita falta de outras pessoas, vivi períodos muito intensos de presenciar coisas, enfim, que abalaram muito a minha vida, mas as pessoas que eu amei muito, como meu pai, assim, se eu me concentrar muito, eu não sinto que ele está longe, sabe? E eu só sei que ele está em um outro lugar melhor e que parou de sofrer e quando chegar a hora certa, talvez eu vou encontrar ele. E assim, quando a gente entende essa questão de vidas, eu sei que eu escolhi ele para ser meu pai e que talvez em outras vidas tenha tido outros pais e eu sou apaixonada por essa escolha que eu tive deste meu pai. E eu sei que ele vai estar comigo em todo momento, assim como o seu vai estar com você em todo momento. E teve uma coisa muito doida, que meu tio teve um sonho. Meu pai, ele tinha um brick, uma loja de móveis usados. E ele era proletor da Seitonoye. Meu pai falava uma coisa, e eu vim agora de moto pra cá, e eu me lembrei disso. Hoje o dia está sendo muito desafiante, desde ontem, tô com uma cirurgia na boca, vou fazer essa viagem aleatória, enfim, são dias muito desafiantes. E eu passei o dia com muito medo de várias coisas. E aí agora, vindo pra cá, na loucura, na moto ali, mas eu fiquei feliz. E eu lembrei de uma coisa que meu pai falava pra mim, que é, como é que é? A vida é boa, graças a Deus, eu vivo a vida que eu pedia, não, como é que é? Estou feliz, graças a Deus, eu vivo a vida que pedi a Deus. Eu sou feliz, graças a Deus, eu vivo a vida que pedi a Deus. E meu pai falava isso cantando. Eu sou feliz, graças a Deus, eu vivo a vida que pedi a Deus. E eu passei o tempo inteiro na moto repetindo isso. A vida tá perfeita? Não tá. Mas essas heranças que nossos antepassados, que as pessoas que a gente amou deixam, esses legados que eles deixam, e deixam ainda, porque, cara, do nada eu lembrei isso, sabe? E aí tem coisas, por exemplo, meu pai tinha terapia do riso. No meio do nada, ele falava assim, vamos fazer terapia do riso? Que era uma coisa da Seiichi no Ie, que é uma filosofia de vida japonesa. E ele começava, faz assim, ó, ha, ha, ha. Você pode estar puta, cara, mal-humorada. E eu era adolescente, imagina. Adolescente sempre tá mal-humorado. Não, e adolescente, assim, no meio de um bando de gente, e aí começava assim, ha, ha, ha. Eu, tipo, que saco. Assim, amiga, eu também entendo a vida como... Eu entendo que a vida não acaba aqui, que isso aqui é só uma passagem. Mas dói ainda. Mas a questão... Deixa eu procurar as palavras certas. É não ter a pessoa aqui, assim. É um apego ainda muito material da coisa, vamos dizer assim, da saudade física do toque, como você falou, do abraço, mas não só isso, é porque assim, depois que meus pais separaram, a minha relação com meu pai se transformou completamente. Enquanto meus pais eram casados, era uma coisa muito difícil, porque eu sempre fui muito questionadora e meu pai tentava ser autoritário até então, né? E depois que eles separaram, meu pai amansou muito.
E aí a nossa relação mudou completamente e eu passei a ser a princesinha do papai, assim. Meu pai me colocava num pedestal, assim... Eu era a perfeição na Terra pro meu pai, sabe? E eu sinto falta de ser isso para alguém. Eu sei que eu sigo sendo para ele onde ele estiver, mas eu sinto falta de ter alguém aqui me dizendo isso, e não só com palavras, mas com atitudes, sabe? Até hoje, se você abrir a página do Facebook do meu pai, a foto de capa sou eu. Todas as fotos embaixo das últimas que são de luto, de pessoas mandando mensagens de luto e tudo mais, volta e meia você encontra foto minha, meu pai me elogiando e eu sinto muita falta disso. A coisa que eu mais amo, acho que é quando eu acho um comentário aleatório do meu pai. Sim, e às orgulhoso. E às vezes, amiga, parece que ele tá falando aquilo pra mim no momento em que eu encontro. Tipo, já aconteceu de eu estar num dia muito ruim, precisando muito de um conselho, aparecendo as lembranças do Facebook, um comentário do meu pai falando: filha, papai vai estar sempre com você, não importa o que aconteça, não sei o que. Eu falei assim, gente, parece que ele tá falando isso comigo hoje, que loucura. Eu achei um áudio do meu pai esses dias no WhatsApp, e eu fiquei muito assim, porque o número já não é mais dele, provavelmente, já deve ser de outra pessoa. Isso mexeu muito comigo, assim. É isso, eu não sei, eu não consigo. Tem uma outra amiga que também sentiu muito luto, tem uma outra. Eu acho que as 3 amigas, talvez, que eu tenho mais convívio hoje sejam pessoas também que perderam o pai. E eu não sei explicar muito direito, mas eu sinto uma saudade, mas ao mesmo tempo eu não me sinto triste. É como se, no meu caso, é como se meu pai estivesse nessa coisa de... Eu não sei, eu acho que eu sou muito segura sobre essa coisa do eu não sei explicar. Eu não sei explicar, como se eu sempre soubesse que... Eu gosto muito. Eu gosto muito da cultura mexicana. Que eles acreditam muito nessa crença, né, do Dia de los Muertos, que é sempre uma linha fina, tênue, que volta, né, que eles voltam para nos visitar. E teve um sabá agora que passou, que os sabás, para quem não sabe, são momentos que essa linha fica mais tênue e que são os momentos de troca, períodos, né, de troca de estação, enfim. E teve um dia que eu peguei a foto do meu pai, assim, tá toda a nossa família, e eu senti como se ele estivesse conversando comigo, assim, sabe? Mas é diferente, com certeza. Eu tenho muita saudade do abraço dele, de estar do colo. Eu acho que a presença física ela é muito importante. E eu também sou a única filha mulher, né? Então, eu acho que a gente tem essa questão também, né? De ser a princesinha do pai. Ele assim. literalmente me chamava assim, princesinha do papai. Literalmente. Meu me chamava de Marianinha. Uns 2 meses depois que ele morreu, mais ou menos, o centro espírita que eu frequentava lá, a casa espírita que eu frequentava lá em Itaboraí, a mocidade estava fazendo reuniões online, né? Uhum. Estudos online. E aí, num desses estudos, e no final sempre tinha uma prece, uma oração. Cada dia era uma pessoa que fazia. Uhum. No final desse dia da história que eu tô contando, quem fez foi a Lili. Maravilhosa, Lili, saudade. A Lili fez a prece, só que aconteceu alguma coisa, tava todo mundo com o vídeo desligado, tava só os áudios. Aconteceu alguma coisa, não sei se o celular dela caiu, não sei o que foi. Ela só falou a primeira frase da oração. E o som acabou, tipo, ficou abafado, o som não saiu mais. Mas se manteve todo mundo em silêncio até ela acabar, mesmo o som não saindo. Sim. E enquanto ela tava... eu tava de olho fechado, de cabeça baixa, eu senti claramente como se alguém estivesse me abraçando. E aí eu falei, é meu pai me abraçando, é meu pai me abraçando, e o abraço foi ficando cada vez mais forte. E depois foi ficando mais fraco até sumir. E aí ela acabou a oração. E aí alguém falou, Lili, muito obrigada, mas infelizmente a gente não conseguiu ouvir, eu não sei o que aconteceu aí. Aí ela, ai, gente, desculpa. Aí o som dela voltou. Uhum. Ai, gente, desculpa, não sei o que aconteceu, né? Mas, assim, basicamente, eu tava pedindo para que as pessoas fossem abraçadas pelos seus entes queridos.
Amiga, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Porque assim, eu não tava ouvindo o que ela falou. Não tinha como eu adivinhar que ela tava falando isso. E eu senti claramente. Só de falar nisso, tô arrepiada. Então, assim, eu sei que meu pai tá comigo. Eu tenho essa certeza também. Isso já me foi provado de muitas maneiras. Só que não substitui o físico. Mas ainda assim dói. Eu acho também que tem um pouco a ver com o processo que foi a morte do meu pai, né? Porque, assim, eu não sei qual é a história do seu pai, mas assim, meu pai tava tudo bem. De um dia pro outro, Covid, pá, foi, sabe? Foi uma coisa extremamente inesperada. E além de inesperado, quem perdeu familiar para Covid no início da Covid, como foi o caso do meu pai, vai entender o que eu tô falando. É um luto muito específico, é um luto diferente, amiga, porque assim, eu enterrei meu pai praticamente sozinha, porque não podia, não podia ter ninguém. Tipo, quem tava do meu lado? Minha mãe, um dos meus irmãos e a esposa atual do meu pai e a filha dela. Então, assim, você não teve velório. Que inclusive era uma coisa que eu achava desnecessária até então. Eu ficava, pra que as pessoas fazem velório? Fica lá se martirizando, olhando pro corpo. Depois que eu perdi meu pai e não pude passar pelo processo do velório, eu entendi que aquele momento é muito importante pra ficha cair. Pra você olhar pro corpo da pessoa e você... É isso, a pessoa tá aqui dentro desse caixão. Eu lembro que o caminho do caixão entrando no cemitério até chegar como é que chama? No lugar onde coloca o caixão para enterrar a pessoa da minha família, que eu esqueci o nome, o túmulo. O caminho do início do cemitério até chegar no túmulo da minha família, a minha sensação era como se eu estivesse me arrastando com um peso enorme nas costas, que eu não tinha forças para continuar andando. E eu chorava, assim, acho que foi o choro mais forte que eu já chorei na minha vida. E eu lembro que eu olhava para aquele caixão indo na frente e eu ficava assim, não é o meu pai que tá ali dentro, não é o meu pai que tá... Eu ficava em negação. E eu entendi que o velório serve para isso, para diminuir essa negação. E agora, quando a gente foi enterrar a minha avó, teve que fazer a exumação do meu pai para poder enterrar a minha avó no túmulo. E aí eu vi o corpo do meu pai. Eu vi os ossos. Ele estava dentro de um saco preto, porque na época, como era muito no início... Claro, eu não tenho problema com isso, não. Como estava muito no início da Covid, ainda não sabia muito, né, se aquele corpo, mesmo depois de morto, ia continuar contaminando e tudo mais. Então, assim, o corpo dele estava embalado num saco preto, vários sacos pretos, na verdade. E ele foi enterrado junto com as coisas dele. Dentro do caixão tava escova de dente, o talco Barla que ele usava, a necessaire dele vermelha do Graal. Então, tipo, quando eu vi agora, Graal? quase... Graal é a parada do que tem de viagem nas estradas, o Graal. Ah, sim, sim. Porque meu pai trabalhava, às vezes, de guia de turismo. E aí ele fazia muitas viagens. Ele era apaixonado por ônibus de viagem. O sonho dele era ser motorista de viagem. Aí, quando eu vi, né, os ossos ali, que o homem foi tirando ossinho por ossinho pra colocar na caixinha, e que eu vi as coisinhas dele, quando eu olhei o talco Barla, mais especificamente, que era uma marca muito registrada, assim, o cheiro dele, né? Aí eu olhei e falei assim, agora eu estou vendo o corpo do meu pai, agora eu estou vendo meu pai, sabe? Tipo, quase 6 anos depois que ele morreu. Então hoje eu entendo o processo de velório, o processo de enterro, de você ter amigos à sua volta. Eu entendo isso como um rito muito importante e que eu não pude viver, que me foi negado devido às circunstâncias. Então é um luto diferente por esses motivos, sabe? Pessoas saudáveis que foram de repente. Meu pai não era exatamente saudável. Ele tinha lá a pressãozinha alta dele, mas, tipo, um homem de 59 anos. Hoje em dia isso é muito novo. Hoje em dia as pessoas vivem até 80. Minha avó morreu com 95. Então, assim, eu acho que isso também faz com que esse luto do meu pai seja tão... Diferente. Tão, assim... Eu tenho uma autora minha, que o nome dela é Vanessa, e ela é especialista em gerontologia, né? Então, ela é psicanalista, psicóloga, não, desculpa. Especialista em tratamento de trauma e vida longa, enfim. E ela fez uma pesquisa muito legal que é sobre a questão do luto, e ela tem um mapeamento, e ele especificamente em umas partes sobre Covid. E ela diz que o luto da perda ou do isolamento, a Covid não tem como ter passado inerte. Pessoas se afetaram mais, pessoas se afetaram menos, mas impossível ter passado inerte. E quem perdeu alguém
é uma sensação muito diferente, que vai ter um luto muito diferente, vai ter um trauma muito diferente. É um luto muito específico. No meu caso, o meu pai... Então, meu pai ele já estava doente há muitos anos, amiga. Ele já tinha... Então, eu acho que isso faz diferença, amiga. Não diminuindo o Sim, seu luto, sim, jamais. sim, claro. Mas eu vejo, por exemplo, O com o que eu preparo. passei com a minha avó, porque a gente vai se preparando. O caso do meu pai foi um pouquinho mais diferente, mas é exatamente isso. São situações diferentes. E a minha, eu acho que teve um preparo muito grande. E aí, uma coisa que eu noto é que todo mundo da minha família, na verdade, tem esse preparo. Todas as perdas que eu tive familiares nunca foi do nada. As perdas que eu tive, assim, aleatórias, digamos assim, sem ter um preparo, foram perdas de pessoas queridas e muitas ligadas à depressão. Então, eu tenho uma questão com depressão, com suicídio muito particular. Inclusive, eu falo para alguns autores que livros que falam sobre isso, às vezes eu não vou conseguir trabalhar muito. Não tem situações assim. Agora, as perdas de pessoas que eu amava muito, assim, de família, muito perto de mim, assim. Não que eu não amasse as pessoas, mas não eram pessoas do meu círculo, mas eram pessoas que me impactaram muito a perda deles. Mas os familiares, minha bisavó, meu pai, todos foram muito tempo e vendo o sofrimento. Então, minha bisavó foi muito tempo de cama, muito tempo de cama. E eu via a minha avó e a minha mãe se dedicando, indo lá visitar. O meu pai foi 8 anos de doença. O meu pai, ele ia, sei lá, 2 vezes ao mês por um hospital fazer injeção no olho para diabetes. Injeção no olho, sabe? E aí, não era nem isso, graças a Deus tinha o SUS, né? Que bom que tinha o SUS. Mas, assim, ele ia de manhã cedo, passava o dia no hospital, voltava tarde da noite, tinha que esperar. Não tinha plano de saúde, era o SUS. E a minha mãe ali do lado dele, firme e forte. É muito engraçado que eu falo que meu pai foi um pai maravilhoso, um homem incrível. Mas já não era talvez um marido tão bom. E ele passou a dar valor para minha mãe. Depois, tudo isso foi muito. Não que não desse antes, entende? Mas é diferente quando você tá ali, sei lá, sendo o homem da casa, assumindo tudo e tal. E quando o papel se inverteu, minha mãe virou a mulher da casa. Ela que ia no mercado, ela que, né, conseguia pagar as contas, ela que cuidava dele. É quando ele viu a força dela, assim, na íntegra. Foi muito bonito, assim, sabe? E a minha mãe foi muito guerreira. Muito, mas muito. Eu já não conseguia ficar muito assim mais lá. E teve um momento que foi muito impactante, assim, que eu morava em outra cidade, pouco antes do Covid, inclusive. Que foi o dia que meu pai teve AVC, e foi engraçado, foi o mesmo dia que eu fui traída. Nossa. Assim, traída entre aspas, que a gente não tinha relacionamento sério, mas eu estava num bar. E aí, enfim, aconteceu a situação, eu só peguei e olhei assim, eu tava bêbada, que não é desculpa de nada, mas eu entendo também o que aconteceu ali, enfim, aconteceu. Mas me abalou, eu só peguei e fui embora, deixei a pessoa lá, não vou fazer escândalo, não vou fazer nada disso. E fui para casa mal, um amigo tava junto ali, me levou até em casa, me acolheu e tal. Aí eu subi, e no outro dia de manhã, eu recebi a notícia que meu pai tinha tido um AVC. Então, assim, foi um dia muito horrível pra mim. Muito. Por causa do meu pai, claro. Mas, assim, o acúmulo de coisa, né? Sim. Sensibilidade já tava ali ao extremo. E aí, eu já tava pensando em me demitir. Eu trabalhava na época numa livraria que eu amava, mas que era familiar. Eu já via que não ia ter um futuro ali. Já tava meio que no máximo que eu ia conseguir. E eu já não me sentia pertencente àquela cidade. Eu falei assim, não vou voltar. Agora é a hora. Aí eu pedi demissão e foi muito barra pesada, porque eu tava em outra cidade, eu não podia simplesmente ir para lá, e aí eu avisei, claro, fui para a cidade, mas a logística de não poder estar ali do lado do meu pai na hora ali, sabe? Sim. E assim, foi isso. E depois aí ficou muitos anos ainda meu pai doente. Então, quando ele partiu, foi um misto de alívio com... E agora? Mais ou menos com o que eu passei com a minha avó. Tipo, foi um tempo planejando o momento que isso ia acontecer, porque era certo que ia acontecer e que não faltava muito. Então a gente vai se preparando, mas quando acontece, fica... Caraca. E o meu pai não era tão velho, assim, então a gente não tinha
Assim, podia ser que ele se recuperasse, sabe? Ainda tinha essa questão. Só que ele já... Sim. Meu pai, desde que eu era... Quando pro jeito ele falava que ele queria morrer com 67 anos. E aí... Coisa, e ele morreu com 67. Não... Eu não lembro que idade o pai faleceu. Gente, sou péssima de data. Acho que não. Acho que ele passou. E agora, tipo, a minha avó também fala que não aguenta mais. E são coisas assim, é interessante o ciclo, né, das pessoas ao seu redor, assim. E a minha mãe, ela é capeleira, né? Ela trabalha em capela funerária. Minha mãe é a pessoa que acolhe justamente nos velórios. Então, eu sei o quanto o velório é importante por isso. Eu vejo que minha mãe é um pontinho de luz, assim, na vida das pessoas, sabe? Tá ali abraçando, trocando. E ela não tem medo, né? Ela fica tarde da noite ali, só tá o corpo e ela. Ela vê tudo, né? Ela vê muita coisa. Ela vê chuva por baixo, ela vê. Enfim. E ela não tem medo. Eu acho que eu teria medo. Mas. Não tem medo, não. Eu tenho. Mas eu tenho muita, muita vontade de ir pro México. Próxima viagem louca que eu vou fazer, talvez não tão louca. Quero você junto, amiga. Se eu estiver junto, não vai ser tão louca, não. A gente tenta achar um meio termo aí. Tá. Um pouquinho da sua aventura, um pouquinho do meu planejamento. Eu gosto de planejamento, é que o planejamento não gosta de mim. Isso virou um mantra pra mim, Tô sabia? buscando Tô buscando algo algo que vale mais que o ouro. A essência, né? Tô buscando algo que vale muito mais que o ouro. E é isso, tem a ver com o legado também.